Só um minutinho, eu vou pegar também uma parada aqui para mim. Roberto Carlos. O pessoal me zoa que eu sou parecido com o Roberto Carlos. Eu uso pedestal para pregar, mas eu entendo. Eu segurar aqui a minha ansiedade de ficar andando para lá e para cá, pedestal não pega e ficar paradinho. Irmãos, bom dia novamente. Hoje o pastor Sérgio, que é o nosso pastor, não está aqui, como vocês podem ver, quem conhece ele, porque ele está cuidando da pastora Cíntia. A pastora Cíntia, que é a nossa pastora, né? Presidente, sei lá como se fala isso. Ela operou, né? E operou a coluna, inclusive vamos orar aqui, ver se vai ser comentado, a gente fazer uma oração por ela, fazer uma oração pela pastora Noemi, que não está aqui por causa de dores, limitações físicas, e também aproveitando para orar por todos nós aqui que estamos enfrentando alguma doença, alguma luta na área da saúde, amém? Se você aproveita para colocar aí, nessa oração, nesse momento que nós vamos colocar para cantar diante de Deus, alguma necessidade que você tem específica. Tá? A pastora Noemi não está aqui hoje, o pastor Sérgio está triste, porque ela está limitada por dores. A pastora Cíntia é a mesma coisa. Amém? Vamos tirar esse momento rapidinho para a gente orar por elas e por todo mundo. Amém? A pastora Cíntia está vendo essa operação que ela fez na coluna. Senhor, em nome de Jesus, nós, Deus, nos colocamos diante de Ti para colocar assim, a vida aqui, Deus, da pastora Cíntia, da Noemi, de cada irmão aqui tem uma necessidade específica na área da saúde. Nossos familiares, colocamos também diante de Ti. Senhor, em primeiro lugar, pedimos e clamamos pela cura, Senhor. Declaramos a saúde. Deus, cremos que o Senhor faz milagres. Cremos que o Senhor quer curar. Cremos, Pai, que em Ti está a cura, a restauração completa. Deus, visita a pastora Noemi nesse momento, ela luta contra essas dores. Traga a restauração da saúde dela, alívio das dores. Da mesma forma, a pastora Cíntia, na sua recuperação, e principalmente, cada irmão aqui também, apresentamos as necessidades físicas, Deus, de doença, de luta contra enxaqueca, contra dores na coluna, Deus, contra limitações, Deus, dores de estômago, Deus, enfim, Pai, fibromialgia e diversas necessidades. Então, a palavra diz que nós precisamos colocar diante de Ti todas as nossas necessidades. Então, nós apresentamos, clamamos pelo milagre, em nome de Jesus, principalmente para que fortalece a fé dos nossos irmãos. Fortalece, Senhor, as emoções. Traga, Senhor, um consolo nesse momento. Deus, principalmente no coração dele, não sobre o coração dele, do teu amor. Deus, o apóstolo Paulo disse que o Senhor disse para ele que a graça dele era suficiente. Então, Pai, a tua graça restauradora alcance agora os nossos irmãos. A tua graça fortalecedora, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, rapidamente, no dia 9 de abril, nós teremos aqui, é uma quinta-feira. Você que é homem, está feito um convite para que você esteja aqui. Quinta-feira, uma vez por mês, nós nos reunimos aqui, os homens da igreja e os homens que nós convidamos, para juntos aprendermos, juntos criarmos laços de amizade, juntos sermos fortalecidos pela fé em Cristo, para que possamos ser homens de verdade nessa sociedade. Amém? Então, se você é homem, nós estamos, vamos finalizar esse mês agora do Fortes em Cristo. Então, esse vai ser o tema da nossa pregação aqui, da nossa compartilhando a palavra. Se você é homem, esteja aqui conosco, bota na tua agenda aí. 9 de abril, quinta-feira, 19h30. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4.
quero ler com vocês alguns trechos dessa carta que Paulo escreveu aos cristãos, aos discípulos de Jesus que moravam na cidade de Filipe, na Grécia. Né? Eu gosto sempre de trazer esse entendimento, que às vezes ele fala assim, abre aí em Tessalonicenses, misericórdia, o que é isso? Né? Abra aí em Filipenses, abra aí em Colossenses, irmãos. A Bíblia é composta de cartas. O Novo Testamento, basicamente, a maioria do Novo Testamento é composto de cartas que os apóstolos escreveram motivados pelo Espírito de Deus. Motivados não só pelo Espírito de Deus, motivados pelo amor que eles tinham aos discípulos. Então, quando a gente lê uma carta dessa, é alguém que foi desafiado e motivado pelo amor de Deus a escrever uma carta para os discípulos de Jesus que moravam naquela cidade. Então, ali em Filipos, o Evangelho chegou naquela cidade. E ali, pessoas creram em Cristo naquela cidade. Pessoas disseram sim para Jesus naquela cidade. E pessoas entraram, começaram a viver uma nova vida. E Paulo, como um apóstolo de Jesus, como alguém responsável por anunciar o Evangelho, foi tocado pelo Espírito de Deus e escreveu uma carta para aqueles irmãos. E essa é a carta que nós vamos ler aqui hoje, a carta para os Filipenses. E eu queria ler, para a gente iniciar aqui, o versículo 13, capítulo 4, Filipenses 4, versículo 13, só para a gente trazer aqui uma introdução. Esse versículo, a gente pode dizer, ele é o principal versículo dessa carta. Essa carta são 4 capítulos, e esse é o principal. Esse versículo é muito famoso. Esse versículo estampa aí slogan de tatuagem. Quantas vezes eu já vi lutadores do UFC, eu gosto de ver essas paradas, escrito assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Inclusive tem um grande campeão do UFC que está escrito lá em inglês, tatuado. E esse texto, esse versículo é slogan de camisa, é slogan de tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E por que eu estou lendo ele? Porque hoje a gente encerra o nosso mês de março. E cada mês desse ano nós estamos lendo a Bíblia como igreja. Né? Entendemos que todos nós precisamos da Bíblia, precisamos das palavras de Deus que estão escritas na Bíblia. Né? Ontem eu estava com meu filho, e aí essa semana foi difícil para mim ler a Bíblia. Eu não li a Bíblia nem no dia da semana, quando eu digo assim, parar para ler a Bíblia. Então tudo bem, beleza? Todo mundo passa por isso. Aí você pode ver um pastor aqui e achar, caramba, aquele cara deve ser, não, irmão. Todo mundo passa por constância. Todo mundo cai, todo mundo levanta. Todo mundo é igual diante de Deus, amém? Então, essa semana, para mim, por diversos motivos, foi muito difícil ler a Bíblia em casa com minha esposa e com meu filho. E aí eu acordei ontem e falei, cara, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a leitura de hoje. Por isso eu trouxe para vocês aqui, ó, para mostrar para vocês como a minha vida, às vezes, é inconstante, né? Vários dias aqui que eu vou precisar colocar em dia na minha leitura de março. Mas ontem eu li, irmãos. Ontem eu voltei. E o que eu vou falar aqui tem a ver com o que Deus falou no meu coração ontem, lendo essa carta. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós lemos a Bíblia como igreja. Aí o Samuel falou assim para mim, né? Quando eu quis dizer isso, né? Eu peguei a Bíblia e falei, agora vamos ler a Bíblia. Aí o Samuel falou, não, pai. Eu falei, agora é hora da gente. Aí eu falei para meu filho, a gente precisa disso aqui todo dia, a nossa fé, nós dependemos disso aqui. Aí ele falou assim, não, pai, nós dependemos de Deus. Ele está certo ou ele está errado? Ele está certo ou ele está errado? Nós dependemos de Deus. Então eu falei, filho, calma aí, você tem toda a razão. Mas quem é Deus para você, filho? O que Deus é está escrito aqui. O que Deus pensa está escrito aqui. O que Deus quer que nós saibamos a respeito dele, o que Deus pensa de você, independente do seu tempo de cristão, se você está ouvindo isso pela primeira vez, o que Deus pensa de você está escrito aqui. Amém. Então,
falar assim, minha vida depende de Deus, mas não pegar isso aqui para fortalecer e se alimentar não quer dizer nada. É mais uma frase de efeito da sociedade. Ah, quem é Deus para você? É uma força. Não, meu Deus é um Pai amoroso que nos ama. Deus é um Pai que nos ama tanto que entregou o seu próprio Filho para que pudéssemos se reconciliar com Ele. Então eu expliquei para ele, filho, calma aí. Você tem toda a razão. Mas você só conhece Deus através da palavra. Você só conhece Deus através de Jesus Cristo, que está aqui, que está escrito aqui nos evangelhos, nas cartas. Isso é alimento diário para a minha e para a sua fé. Por isso que, como igreja, a gente lê a Bíblia. Como igreja, a gente não depende só da pregação que o pastor traz aqui. Precisamos disso aqui? Claro, porque é um dia que tiramos para estar todo mundo reunido, família de Deus, ouvindo da palavra de Deus. Mas cada discípulo de Jesus é responsável por si. Amém? Cada discípulo é responsável pelo alimento do seu corpo e da sua fé. Se eu não como, eu adoeço. Se eu não bebo água, eu adoeço. Se eu não leio a palavra, eu adoeço. Se eu não me alimento do meu espírito e a minha alma, eu vou ficar à mercê dos meus sentimentos. Eu vou ficar à mercê dos meus enganos da minha mente. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, irmão. Isso significa que nesse momento você e eu podemos estar andando no caminho que parece ser bom. A Bíblia fala o seguinte: há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas no final é caminho de morte. Quem nos livra do caminho de morte? É o que Deus pensa, irmão. É o que Deus pensa. E olha, vou te falar, a minha vida foi transformada pela leitura da Bíblia. Eu não lia um parágrafo de livro. E todo mundo sabe aqui que a leitura é uma das ferramentas principais para quem quer se desenvolver na vida. Quem não lê, não cresce. Quem não lê, não alcança objetivos. Quem não estuda, não pratica a leitura, fica para trás. Então a gente sabe que a leitura é algo que muda e transforma a nossa vida. E pela graça de Deus, a leitura entrou na minha vida através da palavra. E eu queria te falar, olha como é que isso é importante, irmão. Antes da gente entrar aqui, isso tudo é introdução para falar da nossa leitura. Isso tudo é introdução, olha ali, ó. Ali em cima, por gentileza, Carlão. Carlão, meu querido diácono. Pega ali. Ali, ó, você pode pegar de graça uma leitura para você. Quem quiser, não, vai distribuir, mano? Não vai distribuir, não. Quem quiser, pega. Não distribui, não, mano. É para quem quer. O irmão já foi, é teu. Mas só quem quer, pega ali de graça. Beleza? Por quê? Porque a gente quer que você e todo mundo cresça junto. Beleza? E aí, olha que interessante. Quando houve a reforma protestante, quando houve a ruptura da Igreja Católica Romana, olha o protestante, olha o que os irmãos da reforma falaram. Isso lá em 1600. Né? Em 1600 e pouco, isso, depois de Cristo. A partir de 1500 depois de Cristo. Olha o que eles falaram. O povo não sabe ler. E o povo precisa ler a Bíblia. Eles pegaram a Bíblia e falaram assim, cara, isso aqui não dá para ficar só na mão do Papa. Não dá para ficar só na mão dos padres. Não dá para o povo só depender do que é falado na missa. Não dá. Isso precisa ir para a mão de todo mundo. Todo discípulo de Jesus precisa conhecer, porque eles tinham um problema. As pessoas não sabiam ler, irmão. As pessoas não eram alfabetizadas. Sabe o que eles fizeram? Abriram escolas. Fundaram faculdades. Teologia, não. Faculdades normais para ensinar o povo a ler. Daí, se você estudar a história, as grandes faculdades dos Estados Unidos foram os protestantes que abriram. Por quê? Pela importância que a leitura tem na nossa vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, pega aqui com a gente, ainda que você não leia 300 dias, que leia 10, comece pelos 10. Amém? Comece por um. Comece, porque eu não saí lendo tudo ao mesmo tempo. Eu não saí que nem virei uma Chaves e virei o hábito de leitura. Não! Eu comecei a ler um versículo, 2 versículos, e aí aquilo foi crescendo. Glória a Deus. Amém. Então,
quero terminar essa introdução dizendo o seguinte, quero reforçar para mim e para você, está escrito aqui, ó, 2026, ano redentivo. Redenção fala de libertação. Redenção fala de que em 2026 nós estamos sendo libertos de muitas coisas. E aí eu vou ler, 2026 será um ano redentivo, onde o Senhor restaurará áreas que pareciam irreversivelmente perdidas, trazendo vida nova ao que estava estéril. Amém? É palavra para quem nessa igreja aqui, para quem crê. Como filho de Deus, seremos conduzidos a lugares de profundidade espiritual, onde a voz do Pai será mais clara do que qualquer outro ruído ao redor. Amém? Como igreja, entraremos em tempo de alinhamento, purificação, no qual o Espírito Santo removerá pesos antigos, para que avancemos com leveza e autoridade. Amém? 4. A glória de Deus se manifestará em meio aos desafios, revelando que cada batalha serviu de preparação para um derramamento maior de graça. 2026 será marcado pela redenção, pela cura de feridas antigas e pela liberação de novos começos que testemunharão a fidelidade do Pai em cada detalhe. Amém? Isso é o que está liberado sobre essa igreja aqui, para quem é dessa igreja e para você que não é e crê, porque está de graça a todo aquele que crê e se apropriar. Então, pegue ali, entre nessa leitura conosco. Glória a Deus. Vai. E esse mês o tema é Fortes em Cristo. Nós, fortes em Cristo. A nossa força não está em nós mesmos. A força do discípulo não está nele. A força do discípulo não está em Cristo. Por favor, coloque lá Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou então, nessa versão aqui, a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma versão de mais fácil entendimento, está escrito assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Não existe impossível, não existe batalhas que nós não possamos enfrentar e vencer com a força que Cristo nos dá. Então, nós somos fortes em Cristo. É uma dependência total de Cristo. Encontramos força na dependência de Deus e não na independência. Vamos lá. Irmãos, o mundo, o sistema ensina o que para você? Para nós. O sistema ensina assim: quanto menos você depender de alguém, melhor. Ou eu estou errado? Quanto o sistema, o mundo, o nosso pensamento natural, que é contra Deus, ensina o quê? Liberdade é quando eu sair de casa e não precisar mais de ninguém. Meu irmão, isso é verdade. As pessoas acham que ser livre e ser forte é não depender, é ser o quê? Independente. Porém, esse pensamento natural, ele é contra a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que a nossa força está na dependência. Ser forte em Cristo é depender de Cristo e não buscar a independência. Então, quanto mais eu dependo de Cristo, quanto mais eu necessito. Meu irmão, o mundo não gosta de pedir. Quem é que fala, vou falar mundo não, vou trocar isso, porque parece que algo está fora demais. E quando eu falo mundo, eu falo a nossa natureza humana. Responde com sinceridade. Você gosta de pedir alguma coisa para alguém? Fala a verdade, irmão. Se alguém falar assim, eu gosto. Gosto de pedir. Irmão, ninguém gosta de pedir nada para ninguém. Por quê? Essa é a natureza caída humana. Nós, automaticamente, agimos por independência. Não vou entrar por aí porque não é o motivo hoje.
Mas o que Paulo está falando aqui, ele mostra uma dependência total de Cristo. Então, se você deseja que Cristo te dê força, se você deseja que Deus te dê força, você precisa ser alguém dependente. Você precisa começar a parar, a ter uma atitude com intenção. Eu vou pedir. Não, eu não vou pedir porque eu não quero, mas eu vou fazer intencionalmente. Eu vou pedir a Deus. Jesus falou o quê? Olha isso. Bem-aventurado quem Jesus falou? Os ricos ou os pobres? Bem-aventurado. E aí, entende, não é questão de classe social. Bem-aventurado os pobres. Por quê? Pobre precisa. Pobre necessita. Pobre pede. Então, o nosso orgulho, a nossa natureza humana, nos faz ser ricos. Não querer depender de ninguém. Se você deseja receber a força que Deus dá, e o Espírito Santo que habita no discípulo, que habita no cristão, o Espírito de Deus que habita em nós, se você deseja que esse Espírito te dê força, você precisa começar a aprender a pedir para Deus, a colocar suas necessidades para fora para Deus. E aí eu nem vou falar com o próximo hoje, porque também a gente precisa pedir para o próximo. É o que o mundo chama de ser vulnerável, agora virou moda. Aprenda a ser vulnerável para que você seja mais feliz, mostrar vulnerabilidade. A Bíblia já fala isso há mais de 3.000 anos. A Bíblia já ensina isso desde antes de Jesus. A Bíblia já fala do necessitado de humilde. Então, irmãos, tudo com a força que Cristo me dá. A gente vai variar aí nas versões, tá? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Dependência total de Cristo, não a nossa independência. Nossa força não vem da autoconfiança. Nossa força não vem da disciplina humana. Nossa força não vem da nossa natureza carnal, da nossa vontade. A nossa força vem da confiança em Cristo. E em Cristo Ele nos dá a confiança dEle. Nossa força vem de uma pessoa, Cristo. Nossa força vem de uma pessoa. Vem de permanecer em Cristo. Lembra do que Jesus falou? Permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Meu irmão, às vezes permanecer não é fazer o certo o tempo inteiro. Permanecer não é estar sempre com vontade de vir à igreja. É você mesmo caindo e levantando, não abandonar Jesus. É mesmo você pecando ainda, como muitos de nós, como todos nós pecamos. Cair, mas não vou ficar caído, vou me levantar e permanecer em Jesus. Isso é permanecer em Jesus. Permaneçam em mim. Então a nossa força vem de permanecer na videira verdadeira que é Jesus, usando as palavras dele. Por isso, é uma necessidade vital depender e permanecer de Cristo. Nos fazer, meu Deus, eu sou pobre e miserável, Senhor. Esse sou eu. Porque isso a gente não quer falar. A gente quer falar que a gente é forte por nós mesmos, que nós não precisamos de ninguém, que nós somos donos do nosso próprio nariz. Não é verdade? Isso é infantilidade, irmão. Isso é infantilidade. Fazer tudo. Tem gente que acha, e eu há muitos anos achei, antes de conhecer a Cristo, que liberdade é fazer tudo aquilo que me dá vontade. Mentira, escravo do pecado eu era. Escravo das minhas vontades caídas eu era. Então, a verdadeira força é depender de Jesus. Necessidade vital. Se alimentar da palavra de Deus diariamente. Não deu hoje, volta amanhã. Não deu hoje, não deu amanhã também, igual eu, e fiquei a semana inteira não me alimentando, voltei no sábado. Amém? Estou gritando? Vou parar de gritar.
Perdão. Respirar fundo. Calma, calma. Então, irmãos, vamos lá. Isso só para falar do versículo principal de Paulo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Quero falar, agora vou entrar aqui apenas 2 pontos. 2 reflexões, 2 pontos para que a gente saia daqui lembrando de alguma coisa. Vamos lá, Filipenses 4. Ai, meu Deus. Filipenses 4. Versículo. Vamos lá, legal? Não, é 13 não. 13 foi só para abrir. 4. Filipenses 4. Agora pode mudar para a gente ler para a NVI. Versão NVI. Irmãos, olha que doideira que é a Bíblia. Olha que doideira que é a fé. Olha que doideira que é o Evangelho. Essa carta foi escrita por Paulo. Normalmente Paulo escrevia para corrigir alguma coisa daquele grupo de irmãos. Por exemplo, Paulo soube que lá na igreja que ele plantou em Corinto, na cidade de Corinto, o pessoal estava brigando muito. Estava tendo desunião. E ele soube através de amigos. Então ele escreveu a carta de Corinto para resolver os problemas da igreja. E dali saíram diversos maravilhosos ensinamentos. Então ele às vezes escrevia para corrigir alguma coisa que estava acontecendo. Né? Porém, a carta de Paulo escreveu aos Filipenses não é para corrigir nada. Paulo não tinha nenhum problema para corrigir naquela igreja de Filipos. Olha que interessante, olha que maravilha, irmão. Olha como é que Paulo é um exemplo de líder para a gente. Paulo escreveu aquela carta com o coração cheio de gratidão para aqueles irmãos. E aí, se você ler essa carta, você vai ver a expressão do amor dele. Eu não vou ler aqui porque a gente não perdeu o foco. Ele fala, eu os amo muito, estou com muita saudade de vocês. É por isso que eu recomendo você ler a Bíblia na tradução da linguagem de hoje. Porque é uma tradução que a gente costuma entender com mais facilidade. E aí eu estava lendo, estou com muita saudade de vocês. Ou seja, é uma carta escrita de alguém profundamente grato por aqueles irmãos. Ele não quis corrigir nada. Só que sabe qual é a loucura dessa carta, irmãos? Como eu já falei aqui. Ela não foi escrita quando Paulo estava bem. Quando Paulo estava no momento bom da sua vida. Ela não foi escrita quando Paulo, sei lá, passava por algum momento bom e aquela circunstância boa encheu o coração dele de gratidão e ele, vou escrever, meus amados irmãos. A carta de Filipenses, Paulo estava acorrentado, preso, em prisão domiciliar. Paulo estava 24 horas por dia preso a um soldado romano, esperando para ser morto, julgado e morto. Olha como a fé em Cristo, irmão, ela transforma a nossa vida. Uma situação completamente adversa. Quando que você vai esperar que alguém preso, esperando morrer, tenha um coração grato? Quando você vai esperar? Imagina você espera que alguém que esteja agora em Bangu 1 tenha alguma coisa boa para escrever para alguém? Você espera isso naturalmente falando? Não, irmão. Mas a fé em Cristo é sobrenatural, irmão. A força que Cristo dá é sobrenatural. Paulo estava preso, esperando para ser morto. E ele, mesmo assim, com o coração cheio de gratidão, com a força que Cristo tinha dado a ele, ele falou, eu preciso fortalecer os meus irmãos. Olha isso, irmão. Um cara preso, fortalecendo gente que está solta. Um cara preso em adversidade, escrevendo cartas para animar os irmãos que estão soltos. Esse é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, irmão. O Evangelho de Jesus Cristo não é bênção. Bênção não é dinheiro na conta, irmão. Bênção não é ter muito.
pensam precisar o quanto menos possível. Dinheiro na conta, eu não estou dizendo que é ruim, porque eu quero dinheiro na minha conta, beleza? Eu preciso de dinheiro na minha conta, beleza? Eu estou pintando minha casa. Ontem eu falei para o meu filho, Stefania já está aí, misericórdia. Né? Ontem eu falei para o meu filho, ontem foi um dia de reflexão na minha vida, irmão. Eu pintando, cara, pintar para mim é ótimo. É o que eu estava falando hoje com as irmãs. Só que no momento, quando que pintar para mim é bom? Quando eu estou com o rolo fazendo assim, aí eu acho legal. Agora, emassar, correr atrás de papelão para botar no chão, raspar, me lixar, misericórdia, irmão. E aí eu puxei e meu filho assim, ó, quando é que a gente vai sair? Quer ir pra rua? Hoje é o pior sábado da minha vida, meu filho. Meu filho falou pra mim, mas quem conhece? Por que ele falou isso? Porque ele ficou o dia inteiro trancado em casa. O mais engraçado, eu pintando a sala uma bagunça, Stefania e meu filho sentado no sofá no meio da sala, pintando o teto, com risco de cair em tinta dele. Aí eu refleti, chamei meu filho, né, e falei assim, vem cá, Samuel, fiquei pensando, como fazer aqui no vídeo na ajuda de Deus. Falei, filho, olha só, sabe por que eu estou pintando? Eu estou falando isso tudo para dizer que eu preciso de dinheiro, que eu quero dinheiro, beleza? Sabe por que eu estou falando isso aqui, filho? Porque o papai não tem dinheiro para pagar um profissional para fazer isso para ele. Eu tenho dinheiro para outras prioridades. Mas, para pagar o meu filho, eu falei para ele, a gente poderia estar hoje o dia inteiro passeando e alguém, um profissional, fazendo um serviço excelente. E aí, quando você chegasse em casa, ia estar tudo bonitinho. Por que eu estou falando isso? Falei, filho, só que, por que eu estou falando isso, filho? Você precisa definir os seus objetivos agora, quando você é novo. Você precisa ser diferente, você precisa ser o melhor aluno, almejar coisa boa, almejar um bom salário, almejar coisa, comprar tua casa. Sabe por quê, filho? Eu demorei demais para ter objetivo na minha vida. Hoje, graças a Deus, a gente mora aqui porque o papai acordou. Mas você pode fazer isso cedo. O que eu estou dizendo com isso, irmão? Dinheiro é bom, irmão. Dinheiro é bom, dinheiro é necessário. Mas não é o dinheiro que governa a minha e a sua vida. Não é o dinheiro que vai ditar o meu humor. Não é o dinheiro que vai ditar a minha qualidade de vida. É isso que Paulo está falando aqui. Esse é o ensino. Mesmo preso, ele tinha força para animar outros. Eu não vou ser hipócrita dizendo que dinheiro é ruim. Dinheiro é bom e eu gosto. Mas ele não é o Senhor da nossa vida. Amém? Vamos ver a palavra também. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Pode passar. E a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, outras versões dizem, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Vai. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Agora, ponto 13, é o que se termina. Só esse versículo. Então, ponto 1, 4. Ponto 1. Alegria com resistência. Amém. A carta de Filipenses, a palavra alegria aparece cerca de 16 vezes. Paulo estava falando para aqueles irmãos que eles tinham que se alegrar
no Senhor, que a alegria no Senhor era uma fonte de resistência para a vida. E ele preso, lembre-se, Paulo preso. Então, primeiro ponto, alegria como resistência. E a alegria, ele é um dos frutos que o Espírito Santo produz na nossa vida. A gente não vai abrir, mas lá em outra carta que Paulo escreveu, ele começa a falar de alguns frutos, de alguns resultados que o Espírito Santo produz na nossa vida. E um desses resultados é a alegria. E olha, primeiro ponto importante da alegria como resistência. O Espírito Santo não nos chama para uma religião. O cristianismo não é uma religião que você segue ritos, que você vá a um templo cumprir uma agenda religiosa. O Evangelho não é isso. O Evangelho é uma vida diária com Deus. O Evangelho é uma vida diária, um desenvolvimento de um relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo e com os irmãos. Então o Evangelho não é uma fonte de rituais, não é uma série de rituais. Ele é um relacionamento. Isso significa o quê? Que você e eu precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. E a alegria, ela é o resultado de um desenvolvimento que você se propôs a fazer intencionalmente. Então a alegria não é do nada, porque a gente confunde às vezes a alegria com uma coisa circunstancial, com um simples sentimento. A alegria que Paulo está falando aqui não é um simples sentimento. A alegria do cristão, ela não é circunstancial. A alegria do cristão, ela é uma pessoa. A alegria do cristão está no relacionamento com Cristo. Por isso que ele fala assim, ó, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se em Deus. Quando a gente busca esse relacionamento com Deus, a alegria, ele passa a ser não depender de circunstâncias. A alegria passa a não depender se minha vida está boa ou se minha vida está ruim. Porque ela é resultado de um relacionamento com Deus, de um relacionamento pessoal. Então, ela é um fruto. O que eu quero dizer com isso? Não é automático. A alegria do Senhor na sua vida, na minha vida, não é automático. Vai requerer de mim e de você entrar no processo com Deus. Se eu ficar sentado na minha casa, sem fazer nada, ou indo trabalhar de forma mecânica, meu irmão, eu não vou experimentar da alegria do Espírito Santo. Para isso eu preciso me relacionar com Ele. Para isso eu preciso entrar no processo com Deus. Então não é automático. Outra coisa, ele está falando assim, ó, ele não está pedindo aos filipenses para se alegrar. Ele está mandando. A alegria do Senhor é uma ordem, é um mandamento. O que ele quer dizer com isso? Que eu e você precisamos dobrar o nosso joelho e buscar uma alegria que vem de Deus. Por quê? Paulo só teve força para viver o que ele viveu. Ele só teve força para encorajar o outro, estando ele em uma situação desencorajante, porque ele buscava alegria em Deus. Então, era um mandamento. Como é que isso é prático para a minha vida? Como é que uma aplicação prática é você tirar, ainda que seja pouco, um momento para estar a sós com o seu Deus, para estar só você e o seu Pai Celestial, e você fechar o seu olho e esquecer tudo que está do lado, de forma prática. Senhor, eu preciso da tua alegria. Eu quero encontrar a alegria que o Senhor tem para mim.
Me enche de alegria. Eu não quero que a minha alegria seja circunstancial. Eu quero ser cheio de uma firmeza, de um ânimo dentro de mim, que ainda que eu passe por qualquer situação, eu não desespere. É isso que ele está falando. É um mandamento, irmãos, para mim, para você, buscarmos alegria em Deus. Não só nas circunstâncias. Porque também buscamos alegria nas circunstâncias. E não é errado buscar alegria nas circunstâncias. Porém, a nossa principal alegria tem que ser o Senhor. Ele é a fonte de toda a alegria verdadeira. O mundo, o sistema, oferece uma alegria enganosa. Enganosa. Vamos dar um exemplo aqui bem banal. O carnaval oferece uma alegria enganosa. Às vezes a pessoa, irmão, o início do ano todo em depressão, mas naqueles 4 dias ele se acaba de se alegrar, mas depois volta para o buraco de novo. Então, é uma alegria falsa. Em Deus nós encontramos a verdadeira alegria que nós precisamos. Então, alegria como resistência. Paulo estava preso, podendo morrer, eu falei. Olha que interessante que diz como isso foi verdade na vida de Paulo. Como ele não falava da boca para fora. Nessa mesma carta, ele diz o seguinte. Vou falar com as minhas palavras. Eu estou preso aqui, mas até a minha prisão cooperou para o Evangelho. Ele falou. Porque eu estou tendo a oportunidade de pregar, de falar de Jesus todo dia, guarda que está do meu lado. Olha isso. O cara que ia matar ele, talvez. Ele olhava para aquele cara por causa da alegria que Deus dava para ele e falava: esse cara não é um inimigo. Olha isso, irmão. Esse cara não é meu inimigo. Então ele fala assim: eu estou pregando para todo mundo aqui. E outra, eu estou ganhando gente para Jesus. Os guardas estão aceitando Cristo. Olha isso, irmão. Olha isso. Quando nós buscamos a alegria que Deus dá, até que a gente acha que é inimigo, se torna um amigo para a gente. Até aquele chefe que talvez você acha que não gosta de você, que te persegue, aos seus olhos vai se tornar alguém digno de Jesus. Vai se tornar alguém que precisa de Cristo. E ele falou: eu estou ganhando aqui gente, tanto que no final da carta, ele fala assim: ó, os soldados aqui que eu ganhei estão mandando um abraço para vocês. Ele fala isso, irmão. Os soldados aqui, ó, do BOP. Por que eu estou falando BOP? Porque ele fala assim, ó, os soldados da guarda pretoriana mandam saudações para vocês. A guarda pretoriana não era um PN, não desmerecendo, mas era quem cuidava do imperador. Era o BOP, irmão. Era batalhão de operações especiais. Está mandando um salve aí para vocês. E ele fala assim também: os oficiais do imperador estão mandando saudações. Ou seja, ele estava pregando para quem era próximo do imperador que ia cortar a cabeça dele. Foi isso que aconteceu. Paulo foi decapitado. Ele estava ganhando gente que estava próxima. E talvez alguns estudiosos digam que até parentes do imperador ele pregou e ganhou. Ou seja, irmãos, quando buscamos a alegria que vem de Deus, até o inimigo se torna um irmão. Até quem não, que a gente acha na nossa realidade que não merece. Deixa eu ser bem claro para você. Até o político que você não gosta vai ser digno das suas orações. Se a gente está falando de evangelho, é isso. Até o político que você e eu condenamos e pecamos, falando dele pecado, ele se torna digno das suas e das minhas orações. Por quê? Eu não me sinto melhor que ele. Sou tão pecador e tão sujo, dependente da graça de Deus, como aquele político que eu acho
que eu sou melhor do que ele. Porque quando eu condeno alguém, digo que alguém é alguma coisa, é porque eu estou me achando melhor do que ele. Como é que Paulo conseguia fazer isso? Porque ele se alegrava em Deus. Ele buscava a alegria que vem de Deus. Então, é mandamento. A nossa alegria não está em circunstâncias. A alegria transforma limitação em oportunidade, irmãos. Isso é um desafio para mim, irmão. Eu estou falando para vocês aqui, mas é um desafio para mim, irmão. Porque muitas vezes eu não me sinto. Eu tenho apenas que crer e avançar. Então, quem nos fala, a palavra passa por mim. Porque às vezes, eu estou longe disso aqui, mas eu tenho que crer e buscar isso na minha vida. E você e eu juntos também, né? Então, a alegria transforma limitação em oportunidade. Outras ocasiões, Paulo estava extremamente doente e foi pregar no lugar com uma extrema doença. E aquilo, quando ele chegou, doente, e falando de Jesus, e encorajando aquelas pessoas, as pessoas falam assim: peraí, tem uma coisa errada aqui. Ele é que está precisando de ajuda, e ele está ajudando a gente. Ele precisava de ajuda, e é ele que está trazendo uma mensagem. O que esse homem tem? E ele ganhou essas pessoas para Jesus. Isso é poder de Deus, irmão. Poder de Deus não é uma vida vitoriosa em tudo. Poder de Deus é que, mesmo com limitação, fraqueza, dor de cabeça, fibromialgia, enxaqueca, lutas contra o pecado, ansiedade, depressão, eu não desisto. E eu falo do amor de Deus. Isso é poder de Deus, irmão. Cada um na medida da sua fé. A alegria transforma limitação em oportunidade. E assim vai ser na minha vida e na sua vida, mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Com a alegria de Cristo, nós somos imparáveis, irmão. Com a alegria de Cristo, eu e você somos imparáveis. Nada pode parar a gente. Então, essa é uma palavra de hoje. Nessa manhã, eu creio, na minha vida, Deus, na sua vida, Deus está puxando a gente de volta. Puxando a gente, recolocando a gente no lugar certo. Essa palavra para mim, para você hoje, é para que você não desanime. Para que você encontre renovo nessas palavras. Porque isso é disponível para mim e para você. Isso que nós estamos falando aqui está disponível para aquele que crê. Então, meu irmão, levanta. Eu aprendi uma coisa. Pecou, levanta rápido. Às vezes a gente pecava e ficava muito tempo caído. Então pecou, você vai pecar, não tem jeito. Levanta rápido. Ah, pequei, não vou orar. Beleza. Mas não fica uma semana sem orar. Levanta logo. A lógica é a seguinte. A lógica cristã e do Evangelho é a seguinte. Eu oro porque Ele é meu Pai. Então, se eu caio, é aí que eu tenho que orar mais. Se eu caio em pecado, é aí que eu preciso me aproximar mais de Deus e não me afastar mais dele. Porque a minha aproximação de Deus é com base no amor dele e não no meu desempenho. A minha oração é com base no que ele fez por mim ao entregar Cristo. A minha oração não é com base no meu desempenho, na minha fé. Eu não tenho fé na minha fé. Isso é pecado, ter fé na fé. Como as pessoas, e muitas vezes a gente pensa, eu tenho a minha fé. Não! Eu creio na fé do meu Deus, na graça e no amor que Ele tem por mim. Em nome de Jesus,
Então, irmão, caiu, não fica caído muito tempo. Ora mais, se entrega mais, lê mais a Bíblia. E assim você vai cada vez pecar menos. Mas ainda vamos pecar, porque enquanto estivermos presos nessa carne, nessa vontade humana, eu vou para o assunto, não tem como. A gente vai errar. Mas um dia estaremos todos libertos do pecado. O cristão que não chora pela sua condição pecaminosa se perdeu de Cristo. Acha que o seu desempenho é que coloca ele diante de Deus. O cristão verdadeiro chora pela sua condição pecaminosa ainda. Porque ele sabe que quando ele pega, ele desagrada, ele entristece o coração de Deus. Mas ele não desiste, porque ele só vai até Deus por graça e misericórdia e pelo caminho que Cristo abriu com o seu sangue, não por causa da sua oração. Então, irmãos, vamos lá. E aí ele fala no verso 5, assim. Verso 5, por gentileza. Eu gostaria que ele deixasse, se você pudesse, por gentileza, que não tirasse o versículo. Que é bom que a gente fica vendo o versículo. E ele fala o seguinte, ó, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, perto está o Senhor. O resultado da alegria em Cristo é a amabilidade, é a moderação. O significado dessa palavra aqui, moderação, é amabilidade, graciosidade, gentileza, autocontrole, fruto do Espírito. Mais uma vez, lá em Gálatas, ele fala do resultado que o Espírito Santo produz na nossa vida. E a moderação, e a amabilidade e a gentileza é resultado desse fruto. Ou seja, quando buscamos a alegria em Cristo, nos tornamos como Cristo. Gentil, amável, com autocontrole. E ele está falando que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, ou seja, no seu trato com as outras pessoas, que as pessoas vejam gentileza, vejam amabilidade, vejam paciência em você. Então, o resultado da alegria, quando buscamos a alegria em Cristo, quem vai ver o resultado? A pergunta, quem vai ver o resultado na sua vida que você está buscando Cristo? Quem está ao seu redor. Quem está ao seu redor, principalmente os da sua família, que é aqueles que te conhecem como você verdadeiramente é. Por gentileza, quem é da nossa família sabe, minha esposa sabe. Conhece quem eu sou. Não como Deus conhece, mas ela conhece. Então ela pode ser o sal está sempre igual para crescer. Ela pode falar isso. Porque ela me conhece. E é o que acontece, infelizmente, centenas de vezes no culto cristão. O pastor pregando e a esposa ali, ó. Ou a filha. Meu Deus, que hipocrisia, cara. Ele está falando uma coisa do corpo, mas em casa ele é completamente diferente. Lá em casa ele não pede perdão. Lá em casa ele é grosso o tempo inteiro. Irmão, a gente pode ser grosso de vez em quando. Está certo. Mas a gente tem que buscar a amabilidade. A gente tem que aprender a pedir perdão, irmão. A gente não pode ser intransigente dentro da nossa casa. Tem que aprender a ouvir os nossos filhos, a nossa esposa, nosso marido, nossos pais, nossas mães. Então, o resultado, muito obrigado, meu irmão. O resultado da alegria que Cristo dá, quem vai colher na minha vida é quem está ao redor. Quem vai perceber é quem anda comigo. Eu vou me tornar com mais autocontrole. Eu vou me tornar mais paciente. Eu vou me tornar mais humilde. É isso que ele está falando. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Quando buscamos a alegria em Cristo, nos tornamos como Cristo. Olha que o mesmo apóstolo Paulo disse na outra carta. Não sou eu mais que vivo. Olha isso, irmão. Não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim.
Gálatas 2:20. E a vida que vivo na carne, ou seja, na terra, vivo na fé do Filho de Deus, que por mim, que me amou, que a si mesmo se entregou. Glória a Deus! Eu quero isso aqui para mim, irmão. E outra, João 15:15, o que Jesus falou? Sem mim, você não pode fazer nada. Sem mim, nada podem fazer, nada, você não pode fazer nada de mim. Vocês precisam de mim, Jesus falou. E não é verdade? Somos carentes, dependentes de Deus e uns dos outros. Temos visitantes hoje aqui. Lembrei aqui do aviso. Sejam bem-vindos, quem nos visita. Vejam o rosto novo ali, vejam o rosto novo ali. Sejam bem-vindos. Família de Deus aí, voltem sempre que quiserem, sejam bem-vindos. E se quiserem unir-se a nós, estão mais bem-vindos ainda. Então, vamos para o ponto 2, para a gente terminar. Então, ponto 1, alegria como resistência. Alegria no Senhor para enfrentarmos as situações, para nos tornarmos como Cristo. Amém? Ponto 2, a paz que protege a mente. Amém? A paz que protege a mente. Somos a geração mais depressiva da história da humanidade. Não sou eu que falo, são as pesquisas do campo da psicologia. Hoje, crianças já estão tendo transtornos de ansiedade. Crianças já estão tendo crises de ansiedade. Criança, irmão. Criança. Eu não estou falando de pagador de conta igual a minha Luciana. Não estou falando de nós que temos que pagar aluguel e às vezes não vai fechar a conta, não. Estou falando de criança. Sabe o que isso não mostra? Nós somos a geração mais depressiva. Nós somos a geração mais adoecida mentalmente da história da sociedade. E eles já passavam por isso aqui lá naquela época. Essa carta eu não me lembro quando foi escrita, mas deve ter sido escrita em 60 depois de Cristo. Olha quanto tempo. Então isso aqui é remédio para mim e para você hoje. Glória a Deus. A paz que protege a mente. Ansiedade. Vamos lá. 6 ou 7. 6. Olha o que ele fala. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. A primeira coisa que nós precisamos parar aqui para refletir, porque quando a gente fala isso, imediatamente a gente já pensa nas nossas ansiedades do dia a dia. A gente já pensa exatamente naquilo que está roubando a nossa paz. Normalmente, o que rouba a nossa paz, de forma geral, somos seres humanos, na verdade, todo mundo aqui, problemas físicos, saúde, rouba a nossa paz, nos deixa ansiosos, limitações físicas, né? O que rouba a nossa paz, problemas de relacionamento, pai, filho, esposo, esposa, um lar onde há problemas de relacionamento, nos deixa ansiosos e rouba a nossa paz. Às vezes, a falta de pessoa para se relacionar também nos deixa ansiosos. Às vezes, a falta de termos familiares nos deixa ansiosos, deixa a nossa mente. A solidão, às vezes, nos deixa ansiosos. Porque eu falo isso, mas eu tenho família. E quem não tem família? Que está aqui sozinho? Eu digo família física. Porque todos nós temos a família de Deus. E nós somos uma família aqui. Não vou entrar por aí, mas é um assunto muito profundo e maravilhoso. Eu ganhei uma mãe. Olha ali, ó. Eu perdi a minha mãe. É lógico que a Silvia, ela não vai
tirar o lugar da minha mãezinha, que já se foi e que eu amava muito, mas eu posso, dentro da igreja de Deus, receber um carinho materno. Não, se eu entrar por aí, vai dar ruim. Vamos continuar aqui. Então, a igreja é a família de Deus. É o lugar que você vai poder ter os irmãos que você não teve, ter os filhos que você não teve, ter a mãe e o pai que você não teve. Entenda? Ninguém vai substituir o teu pai e tua mãe, mas você vai poder ser substituído de alguma forma pela família de Deus. Alguém sabe quanto que eu estou falando? Tem 1 hora. Não, vou terminar aqui. Esse é o último ponto. Tinha mais, eu nem escrevi mais. Eu deixei só isso aqui para eu conseguir encerrar. No mínimo, eu estou falando no mínimo a 50 minutos. Tem 1 hora. Tem 1 hora, tá Então bom? eu vou terminar. Vamos terminar agora. Esse é o objetivo. Beleza? Então, se a gente pensar rapidamente, a gente vai pensar essas coisas que roubam a nossa alegria e nos deixam ansiosos. Mas eu te convido a não pensar nisso em primeiro lugar. Porque não é isso que o texto está falando. Olha que engraçado, irmão. Não é isso que o texto está falando em primeiro lugar, beleza? Tudo tem em primeiro lugar. O que o texto está dizendo em primeiro lugar é o seguinte: existe um ansiar só por isso. A ansiedade gerada sobre essas coisas é coisa da vida. A primeira coisa que você e eu precisamos entender aqui é o que ele fala antes. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Jesus falou o seguinte, lá em... Não precisa abrir não. Quer dizer, você sabe. Lá em Mateus 6, eu pedi para ler. Coloca por gentileza, porque em primeiro lugar é disso que nós precisamos aprender nesse versículo. Mateus 6, 25. Aí são palavras de Deus, beleza? É o próprio Deus falando, Jesus. Por isso que vocês não se preocupem com a sua própria vida. Olha que beleza? É disso que esse versículo está falando. Quanto ao que comer ou que beber, nem ao corpo, quanto ao que vestir. A vida foi mais importante do que a comida, e o corpo foi mais importante do que a roupa, já está falando. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês está alimento. Você não tem muito mais valor que as aves? As aves? Vai. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Vai, o diabo. Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios, nem trabalham, nem descem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, o homem mais rico do mundo, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um lírio do campo, que eu estou falando. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Vai. Portanto, não se preocupe dizendo que comer, que beber, que eu vou vestir, e o boleto, e a light, e a sede, e o aluguel, né? E a minha viagem. Não! Aí ele fala assim, ó, pois são os gentios a que podem atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam dela. Pai, irmão, existe uma diferença que Jesus está falando. Jesus está falando uma diferença. Existe um povo que não vive para Deus. Existe um povo que não vive o propósito de Deus. E crê que goste você ou não, goste eu ou não, essa é a verdade. Gentio é aquele que vive para si. Quando Jesus fala gentio aqui, ele está falando que é a pessoa que vive para satisfazer os próprios objetivos e os próprios desejos. Aí ele continua. Vocês não são gentios, ele está falando. Vocês não vivem para si mesmo. Vocês vivem para Deus. Vocês têm um Pai que cuida de vocês. Aí ele fala, deixa eu pegar esse livro, pode passar. 33. Aí ele fala, ó, é aqui que esse versículo que a gente leu está falando. Busquem
em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Meu irmão, Filipenses, bota lá Filipenses 20. Filipenses 4, em primeiro lugar, está falando para você tomar juízo, crente. Está falando para mim, se ordena, meu filho. Filipenses 4, passa por gentileza lá para o final desse horas. Filipenses está falando assim, rapaz, você está lutando para quê? Rapaz, fica ocupando a mente com seus objetivos. É isso que Paulo está falando. Não andem buscando as coisas desse mundo. Não andem, não vivam para satisfazer seus próprios objetivos. Não andem buscando essas coisas que todo mundo busca. Então, em primeiro lugar, não pense nas suas necessidades. Pense no propósito de Deus. Para que Ele chamou você? Não vamos pensar automaticamente. Aí, quando a gente reordena isso na nossa vida, quando a gente bota o nosso coração e fala assim, me perdoa, porque eu estou vivendo para mim. Me perdoa, porque eu esqueci de buscar o reino, que faz parte, irmão. Quem é aqui, quem está aqui, que busca o reino de Deus o tempo inteiro, irmão? Ninguém. Ninguém. Então, por isso que Deus está sempre nos chamando, sempre nos reposicionando com graça, com misericórdia. A palavra de Deus é o seguinte, Lamentações 3, alguma coisa, não precisa abrir. O amor de Deus se renova a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, se você passou um dia cometendo um monte de pecado, saiba que na manhã seguinte, isso é uma manhã seguinte só, e Deus vai renovar todo o amor dele, toda a paciência dele, toda a misericórdia dele sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia! É isso. Cada manhã, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego, tem graça, e tem misericórdia, e tem amor renovado sobre mim e sobre você. Isso me dá o quê? Esperança! Esperança! Então, vamos nos reposicionar. Senhor, me perdoa. Eu quero continuar a buscar o teu reino. Eu quero buscar os propósitos do Evangelho e não os meus propósitos. Os meus objetivos vêm em segundo plano, irmão. Porque eu também quero comprar uma casa própria que até hoje não ganhei. Vamos chegar lá. Para a gente terminar. Então, em primeiro lugar, é para a gente se reposicionar na busca pelo reino de Deus e não pelas solicitudes da vida. Que passa, tudo passa. Ajustar as nossas motivações. Reveja as suas motivações. Nos reposicionar. E aí sim, agora sim, olha o que ele fala. Não andem ansiosos. Irmão, todo mundo aqui passa por ansiedade. Todo mundo aqui pode ter depressão. Todo mundo aqui pode passar por um problema. Mas o que ele está falando é para a gente não viver assim. Não andar constantemente assim. Para hoje e segue o que ele está falando. Se você precisar de ajuda médica, busque ajuda médica. Busque terapia. Busque um psiquiatra. Vamos resto. Desculpe, irmão. Falei mal, não sei lá. Eu não vou conseguir ser mais objetivo. Irmãos, apresente este tipo de presente. Busque hoje fazer isso. Todos nós temos conta para pagar, temos problemas. Todos nós. Não só problemas, também temos desejos.
também temos objetivos. Pega tudo isso, é isso que eu quero, que a palavra de Deus está ensinando. Pega todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa, e comece hoje a falar para Deus. A cura da ansiedade é a oração. A cura da ansiedade é o relacionamento com Deus. Ainda que você precise durante um tempo de remédio, de terapia, não tem problema, não tem problema. Mas a cura da ansiedade é o relacionamento com Deus. Quanto mais você se calar, quanto mais você e eu não falarmos, mais doentes ficaremos, mais ansiosos ficaremos, mais depressivos ficaremos. Então, em tudo, olha o que ele fala, em tudo, até naquele mínimo detalhe, Deus é o Deus do céu, mas Ele é o Deus do detalhe, irmãos. Não pense assim, não, eu vou falar isso para Deus, não. Ele está muito ocupado. Não! Deus é um Pai. Deus é um Pai conosco, irmão. Eu queria que meu filho falasse tudo para mim. Cada detalhe da vida do meu filho é importante. Essa é a analogia. Se eu sou bom para meu filho, quanto mais Deus é para nós. Então a cura da sua e da minha ansiedade é falar com Deus em oração. Comece a falar como Jesus falou. Feche seus olhos se você puder. Não apenas como um ritual, se você puder e quiser. Mas comece a pensar. Pense na sua vida. Hoje você e eu temos essa oportunidade. Nós estamos reposicionando, irmão. Você está sendo reposicionado. Você está sendo reposicionado. Deus está te puxando para andar com Ele sobre as águas. Deus está me puxando para andar com Ele sobre as águas. Apresente, coloca tudo diante de Deus. Não, e faça como Jesus falou. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto e ora ao seu Pai que vem em secreto. Quando você estiver na sua cama, feche o seu olho e fale. Às vezes você vai achar que não tem ninguém te ouvindo, mas tem. Creia que você tem um Pai que cuida de você, está te vendo. Às vezes você vai sentir que seu coração cheio de esperança, mas às vezes não. Mas continue a falar, continue a buscar relacionamento com o teu Pai Celestial. Esse é o remédio, é daí que vai vir a esperança, é desses momentos de relacionamento com Deus que vai vir o fôlego, a força de Deus na minha vida e na sua vida. E é a partir disso que vai vir a paz de Deus sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. A paz de Deus. Jesus falou: deixe-vos a minha paz. Não a paz que o mundo dá. Não se engane com paz do mundo. É a paz de Deus